Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, irmãos, graças a Deus. Mais um devocional, mais uma sexta-feira, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres, isso, alegres sim. Porque em tudo o Senhor nos tem dado a sua graça. Em tudo o Senhor tem nos acudido, o Senhor tem nos socorrido. E aí não cabe outro sentimento, e você sabe qual é. Eu falo para você todas as sextas-feiras. É o sentimento da alegria, é o sentimento da gratidão ao Senhor, porque Ele é fiel naquilo que Ele nos prometeu e sim, tem cuidado de nós. Sim? Isto posto, vamos ao nosso devocional. O meu irmãozão Wilson já está a postos, já está participando. Grande abraço, meu irmão Wilson. Deus te abençoe sempre. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Hoje eu quero tratar de um assunto de relacionamento também, falando um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia, mas o que acontece com relação a algumas pessoas. E aí a gente também, é lógico, é muito bom falar do outro, mas nesses casos sempre cabe a reflexão e a pergunta se nós não somos também desse tipo, né? Se nós também não praticamos a mesma coisa, se nós não somos iguais. Porque é natural que a observação parta daquilo que é externo, daquilo que está no outro, e muitas vezes o externo, nós refletimos esse externo. Muitas vezes aquilo que nós olhamos nos outros, nós também praticamos, mas como nós somos os que praticamos, não percebemos. Mas falando do outro, cabe aí a gente fazer uma análise introspectiva, né? Uma análise nossa de dentro para fora e observar se nós também não temos essa característica. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de pessoas que são invalidadores emocionais. Invalidadores emocionais. É um assunto que, se for tratado com um pouco mais de minúcias, nós dependeríamos aí de uns 3 ou 4 devocionais para começarmos a entendê-lo. Mas, ou pelo menos para aprofundarmos no assunto de forma mais adequada. Mas esse en passant de hoje já nos dará uma boa base para sabermos quem somos ou como essas pessoas nos tratam. Sim? Isto posto, vamos lá. Chegou mais alguém que eu não estou sabendo quem, mas chegou. Ah, é o Marcos. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Grande abraço, bom te ver aí. Então vamos lá. Invalidadores emocionais. Quem são? E o que é esse tal de invalidador, da invalidação emocional? Então é um termo psicológico que descreve quem nega, desvaloriza ou ignora o sentimento da outra pessoa. É aquele tipo de pessoa que, quando alguém faz algum comentário de como está se sentindo, algum comentário de como os seus sentimentos estão em função da situação, ele fala, isso é besteira, relaxa, isso aí é besteira. Você está exagerando, né? Então é um invalidador emocional. Naturalmente que eles sejam e são insensíveis ou são frios emocionalmente, porque são pessoas com baixa empatia, têm dificuldade de reconhecer a dor do outro, tem dificuldade de reconhecer aquilo que para o outro é difícil de viver ou é difícil de participar. Sim? E tem um termo em inglês, eu tenho até medo de falar, chama gaslighters. Isso, acho que é isso, gaslighters. Quando a minimização do outro ou do sentimento do outro tem a função de manipular o outro para mostrar para o outro que ele está errado, e isso aí gerar dúvidas
no próprio sentimento da outra pessoa. Então ele desvaloriza o sentimento da outra, ele fala que aquilo não é nada, que o outro, que o sentimento que o outro tem é por fragilidade, é porque a pessoa aquilo é besteira, é fraco. Na realidade ele está querendo fazer com que o outro até duvide de si mesmo, né? Porque quando você cobra dele, ele vai falar assim: mas eu nunca disse isso, eu não falei isso de você. Eu não tentei te diminuir, não. Eu não disse que você é frágil, eu não te disse que você é sensível, né? Tem pessoas que falam assim: nossa, mas você é muito sensível, não pode falar nada pra você. Como que você é sensível? É tipo assim: nossa, eu só tô pisando no seu dedão do pé e você tá reclamando de dor. Por que você é sensível assim? Eu só tô quebrando o seu dedinho e você tá reclamando. Por quê? Por que você é tão sensível? Então, uma das condições desses camaradas aí é gaslighters. E se eu não me engano, a tradução de gaslighters é acendedor de fogo. É aquele que... isqueirinho, né? Acendedor de fogo. São pessoas egocêntricas. Quando a pessoa considera a própria visão. Dentro da situação, ele olha para a sua fragilidade, ele olha para a sua reclamação, mas ele coloca a posição dele, desvaloriza o sentimento do outro, desvaloriza o pensamento do outro. Então são egocêntricos. E também são tóxicos. Tóxicos é uma palavra bastante atual, né? Hoje a gente tem tudo, né? Heterotóxico, homotóxico, tóxico, qualquer contrariedade a pessoa se torna tóxico. Então, em linguagem mais popular, são pessoas que não acolhem emocionalmente e acabam enfraquecendo até os relacionamentos, os vínculos, por causa dessa forma de viver a vida, de não valorizar e não entender, não ter empatia. Isso tudo com o sentimento do outro, com o pensamento do outro, com a sensibilidade, sim, do outro, porque existe sensibilidade em nós, queridos. Existe sensibilidade em nós. Nada, tudo não é para todos. Sim, qualquer situação não é para qualquer um. E aí a gente precisa pensar nisso. E aí, como a gente sempre tem o nosso respaldo bíblico, o nosso respaldo cristão, como é então que a Bíblia fala dessas pessoas que minimizam, que desprezam, que ignoram o sentimento da outra, que olha para a outra, colocando ela sempre num patamar abaixo, como se ela própria fosse superior àquela que está sendo tratada, àquela que está reclamando ou àquela que está pedindo um pouco mais de cuidado com o seu sentimento. Então, à luz das Escrituras, primeiro, quem minimiza o sentimento do outro peca por falta de empatia. Ou como que eu sei disso? Que quando a falta de empatia é pecado. Tá lá, se eu pensar que isso é característica de quem tem um coração endurecido, eu encontro a resposta em Romanos 12:15, que é uma orientação de Paulo que diz: olha, vocês precisam alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem até um devocional nosso que fala assim: o que é mais simples, né? O que é mais fácil? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Na realidade, ignorar a dor do outro, ignorar a dificuldade do outro, ignorar que o outro naquele momento, naquela situação, ou ouvindo aquelas palavras, para o outro aquilo é pesado, ignorar isso é negar o amor cristão. Essa falta da empatia que caracteriza a falta do amor cristão. Jesus sempre se compadecia das pessoas. Quem minimiza sentimentos demonstra o oposto. Insensibilidade espiritual. Demonstra ao outro a sua insensibilidade espiritual. Jesus, né, quando ele via as situações, ele se aproximava com todo amor, ele se aproximava com todo carinho, e ele queria dar um passo no sentido de compreender o que a outra pessoa estava sentindo, o que o outro estava sentindo, de forma que,
Se tivesse que dizer alguma coisa, era no sentido de primeiro acolher. No sentido de primeiro trazer cura àquele sentimento. Depois sim, a gente vai encontrar Jesus orientando, Jesus cobrando, Jesus exigindo mudanças de comportamentos, mas é lá na frente, depois de sarada as feridas. No primeiro momento, não. Jesus trata com amor, com compaixão as pessoas. Em Provérbios 25:20 diz: como tirar o manto num dia de frio e como vinagre sobre as feridas, assim é aquele que canta canções ao coração aflito. Em outras palavras, se a pessoa já está naquela condição emocional, já está naquela condição difícil, já está em dificuldade, não é ficar cantando, exigindo dele a alegria, sem entender o que está acontecendo, sem passar pelo processo do compadecimento, da empatia, é que vai tirar aquela pessoa daquela situação. Então, cantar para quem está triste, obrigando ele a se alegrar, sem entender o porquê da tristeza, a Bíblia nos ensina que isso é crueldade disfarçado de leveza. Crueldade disfarçado de leveza. Segundo, a Bíblia nos ensina a fazermos uma escuta empática, ou seja, ter empatia. Você sabe, melhor do que eu, creio, que empatia ela tem por definição simples, se colocar no lugar do outro. Olhar o problema do ponto de vista do outro, para entendermos como é que ele está se sentindo de fato. Eu preciso me colocar no lugar do outro e olhar o problema e olhar a sua dificuldade daquele ponto, ou seja, do ponto de vista do outro. Então a Bíblia nos chama para que a nossa forma de relacionamento com as pessoas seja dessa forma, de relacionarmos com a dor do outro, seja de forma empática. E Tiago 1,19 diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então é necessário que um tempo entre aquilo que eu estou ouvindo do outro e o que eu vou dar como resposta. É necessário que nesse ínterim eu pare para pensar empaticamente sobre o problema do outro. E aí, minimizar sentimentos é o oposto disso. Minimizar a questão, dizer que não é para tanto. Nossa, o que aconteceu não é para tanto. Né? Como esse tipo de comportamento é o oposto. É falar antes de ouvir. O que Tiago ensina, olha, escute primeiro. Trabalhe essa informação. Olhe do ponto de vista dele, para depois você poder falar. Para você poder fazer um julgamento justo, baseado nos princípios de Deus, e você trazer, e você puder, então, a partir disso, trazer sim uma orientação, trazer uma palavra, mas que construa no outro uma boa expectativa, não que destrua ainda mais o outro, porque a palavra dada não foi adequada. O Espírito Santo de Deus, ele já age em nós de forma contrária. Ele age de forma a acalentar aquele que está com dificuldade e oprimido, de forma que traga para ele crescimento. Depois, Jesus é o modelo da validação emocional. Cristo nunca desprezou emoções humanas. É interessante observar isso em Cristo, né? Quando estava lá com Marta e Maria, ele chora por causa da situação, por causa das circunstâncias. Com a mulher samaritana, ele primeiro para, ouve, escuta qual é a demanda, entende qual que é o que está acontecendo. Só depois de olhar do ponto de vista dela, só depois de compreender, ele a corrige. Mas aí, quando Jesus vai passar para o processo da correção, já é um processo que gera crescimento, já é um processo que gera cura na vida da samaritana. Quando chega diante de Tomé, qual que era a dificuldade de Tomé? Era crer se ele era de fato o Cristo. Se o Senhor é mesmo o Cristo, deixa eu colocar
os dedos deixa eu tocar as suas feridas. Mas o que Jesus fez? Jesus tinha a convicção absoluta de quem ele era. Jesus sabia de fato quem ele era, então ele não ridicularizou Tomé por causa disso. Tomé é aquele que até hoje muitos dizem que ele teve um comportamento inadequado, porque foi o único que duvidou naquele momento de ser Jesus, o Cristo, o verdadeiro. E ele pede para tocar nas mãos, nas feridas de Cristo. Cristo deixa. Mas ele foi extremamente honesto, né? Com o seu próprio sentimento. Pode pensar que era fraqueza, pode pensar que era falta de fé, podem pensar o que for, mas uma coisa Tomé foi justo consigo mesmo, honesto com o seu sentimento, não disfarçou e conversou com Jesus pedindo aquilo que ele precisava. E Jesus, do alto da sua condição, não se negou a ajudar aquele que naquele momento se mostrava fragilizado. Sim, porque havia dúvida. E havendo dúvida, há fragilidade. Havendo então a necessidade de alguém maior, de alguém mais capaz, de alguém melhor, de alguém que tenha amor, alguém que se compadece da fragilidade do outro, alguém que age com empatia diante da fragilidade do outro. E aí Jesus permite que Tomé toque em suas feridas. É isso. Essa é a forma como Jesus trata aquele que está fragilizado. Quem invalida o sentimento do outro, diminuindo o outro por causa do seu sentimento, ele age com soberba. Minimizar o que o outro sente é muitas vezes um ato de orgulho, de soberba, achar que a própria percepção é mais importante do que a dor do outro. Ou seja, achar que a própria percepção é muito mais importante do que o pensamento do outro, ou do que o sentimento do outro, ou do que a fragilidade do outro. Isso é soberba, isso é orgulho. Pessoas que tenham essa mania de desvalidar o sentimento do outro, diminuindo o outro, é uma pessoa orgulhosa, soberba, vaidosa, que se acha melhor do que o outro, melhor do que aquele que está sendo colocado nessa condição de sensível. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, 3. Cada um considere o outro superiores a si mesmo. Percebe que Paulo não está dizendo que o outro é superior. Ele está dizendo para que nós consideremos o outro superior. E aí vamos agir de forma empática, compassiva, amorosa e cuidadosa. A humildade é o antídoto espiritual para a invalidação espiritual, ou digo, emocional. A humildade é o antídoto espiritual para a invalidação emocional. Então, queridos, busque sabedoria. A sabedoria vai nos ajudar. Se formos nós aqueles que seremos tratados como sensíveis, já fique sabendo que você vai precisar orar muito pelo outro, para que ele tenha um coração humilde, compassivo, um coração igual ao de Cristo, que acolha a circunstância e trate dela de forma que produza bom resultado. Isso se formos tratados assim. Mas também temos que cuidar para não tratarmos outros assim, para não sermos esse que fique acusando os outros de serem sensíveis e não acolhê-los de forma adequada. Então, para isso, oremos a Deus pedindo sabedoria, pedindo autocontrole, para que as nossas respostas a essas demandas não seja a resposta da nossa força, da nossa própria capacidade, do nosso próprio coração, porque eu sei, eu já passei por isso, né? Sendo pessoas, tratando de assuntos com as pessoas dizerem, não, você não pode falar nada para você porque você é muito sensível, você é frágil,
você não é capaz. E aí quando isso aconteceu comigo, eu realmente fiquei muito mal. E minha vontade era de responder humanamente, era responder com a força do braço, era responder de uma outra forma. Mas não, nós vamos aplicar o conceito de Cristo, o conhecimento que nós temos da palavra, e orar e pedir sabedoria e autocontrole, e não respondermos com a nossa própria força. Fale a verdade com amor. Vamos ter que explicar com cuidado, com amor, para que a mansidão gerada pelo amor possa produzir outro tipo de resultado que traga crescimento, que esse resultado seja que traga crescimento, que traga melhoria para a vida do outro também. Terceiro, perdoe, mas estabeleça limites. Jesus perdoava, mas se afastava quando havia desprezo. A gente encontra isso em Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Jesus se afastando da multidão porque havia uma perseguição muito grande ali com relação a ele. Então, não é ficar apanhando todo o tempo, sendo recriminado todo o tempo. Se necessário for, crie uma barreira, trate de outras formas. Eu já sei, eu tenho 60 anos praticamente, eu já sei como lidar com algumas situações. Para algumas pessoas, para alguns lugares, eu não falo mais nada, eu não entro em assuntos que sejam sensíveis, eu não entro em assuntos que demande essa avaliação da minha percepção, do meu coração, entendeu? Da minha forma de agir em alguns lugares. Eu não discuto mais a respeito disso, não converso mais a respeito disso e deixo nas mãos do Senhor, e a vida vai seguindo e a gente vai vencendo, Buscar comunhão com pessoas que sejam sensíveis ao Espírito de Deus, para a compreensão, para a empatia, que não sejam pessoas orgulhosas, que não sejam pessoas egoístas, mas que sejam pessoas que, tendo o amor de Deus no seu coração, tendo o amor de Cristo no seu coração, tratem também as demandas do outro com a mesma sensibilidade de Cristo, com a mesma empatia de Cristo. Então busque companhia dessas pessoas. Aí, para fechar, para nós irmos para a nossa sexta-feira de bênção, Provérbios 27, 6. Diz assim: melhor é a ferida feita pelo amigo do que o engano do inimigo. Resumo: quem minimiza sentimentos alheios não são boas pessoas. Vivem na sua própria humanidade e não tem nada a ver com o Espírito de Deus. E quem anda no Espírito de Deus, quem tem comunhão com esse Espírito de Deus, são pessoas que são acolhedoras, que validam o sentimento do outro, acolhem, validam, tratam e tem sempre uma palavra de Deus para que aquela pessoa possa melhorar, para que aquela pessoa possa crescer, para que aquela pessoa possa caminhar nessa vida, apresentando frutos cada vez melhores. Então, queridos, esse é o nosso devocional de hoje. Ficou um pouquinho longo, porque o assunto é extremamente importante. Invalidadores emocionais. Se afaste desse tipo de gente, ore por eles e cresça você na sua própria fé, na sua própria espiritualidade, se tornando uma pessoa forte sim, firme sim, mas porque Cristo habita em você e você vive como Cristo te ensinou. Sim? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse devocional, obrigado por esse teu ensino, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens e mulheres fortalecidos, fortes pelo teu Espírito. Que nós possamos não sermos mais influenciados por esses que são emocionalmente descontrolados. Eles sim, pela falta de empatia, pelo orgulho excessivo, pela soberba excessiva, quando olhando a dificuldade dos outros, minimizam, ridicularizam, querem colocar o outro como extremamente insensíveis, de forma que isso traga degradação moral ao outro. Deus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres que sejamos validadores emocionais, que sejamos homens e mulheres que, através do teu ensino, nós possamos construir relacionamentos fortalecidos pela tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a
vivermos nessa vida, trazendo ao coração de todos e ao nosso próprio a tua paz, a alegria da tua presença e a força que só vem de ti. Sim, muitas vezes nós achamos que nós somos fortes o suficiente para apontarmos os dedos para os outros e invalidarmos as outras pessoas. Mas Deus, nós sabemos que não, que nós dependemos do Senhor, dependemos da tua graça, dependemos da tua direção, dependemos do Senhor conduzindo o nosso coração e os nossos passos. Então, por isso, Deus ajuda-nos nessa missão de estarmos atentos, nos observando os outros, para nos achegarmos a Ti e sermos exemplos daquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado por tudo. Dá-nos um dia de paz, uma sexta-feira abençoada, um final de semana na Tua presença. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Agradeço ao Marcos, agradeço ao Wilson, que estiveram presentes, né? E agradeço àqueles que porventura assistirão. Que Deus possa nos ajudar a sermos, em vez de invalidadores, sejamos validadores emocionais, podendo abraçar os nossos irmãos, nossos amigos, fazendo com que eles emocionalmente também cresçam diante de Cristo, que é sim o nosso maior exemplo e aquele que devemos seguir. Sim? Clidão, meu irmão, Deus te abençoe, Clidão. Grande abraço. Fica com Deus, viu? Até logo mais no trabalho. Estaremos juntos. Sendo assim, tenha uma excelente sexta-feira e até o próximo devocional. Isso se Deus quiser, e você sabe que eu creio. Assim Ele quer.